Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 12º capítulo do nosso vídeo-livro de matemática do segundo ano do ensino médio, todo ele produzido dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, se inscrevam no nosso canal. Quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. Um like também ajuda muito. Eu desejo, senhores, que tenham bons estudos. Nos problemas de contagem, o conceito de combinação está intuitivamente associado à noção de escolher subconjuntos. Observe com atenção estes dois exemplos. Anne, Elise, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. Dois deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais e quantas as possibilidades? Representemos por A, Anne, E, Elisa, E, Rosana, F, Felipe, G, Gustavo. Precisamos determinar todos os subconjuntos de 2 elementos do conjunto de 5 elementos. A, E, R, F, G. A ordem em que os elementos aparecem nesse subconjunto não importa. Porque se importasse, a gente não podia estar falando em combinação. A gente tinha que estar falando em arranjo. Continuando, pois Ana e Elisa, por exemplo, é a mesma dupla que Elise e Anne. No arranjo, você lembra que eu falei? 21 e 12 não são a mesma coisa. Aqui já é a mesma coisa, o par. Então, os subconjuntos de 2 elementos são AE, AR, AF, AG, ER, EF, EG, RF, RG, FG. Esse subconjunto nós chamamos de combinações simples de 5 elementos tomados 2 a 2. Porque a gente precisava de 2 representantes, né? E escrevemos assim, um C, 5 tomados 2 a 2. Como o número total dessas combinações é 10, escrevemos C, 5 tomado 2 a 2, que é 5,2 ali pequenininho embaixo, é igual a 10. E pode ser escrito de outras duas formas que eu vou mostrar para os senhores em breve. Vejamos então como isso vai acontecer. Cada combinação de elementos tomado P a P, N é o número de elementos, né? N elementos, tomado P a P, é aquele arranjo que a gente vai arrumar. Corresponde a um P fatorial arranjos, que são obtidos pela permutação dos elementos da combinação. Ou seja, a combinação NP é N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Correto? Ou CNPAP é arranjo de NPAP, dividido pelo P fatorial. Se a gente colocar a fórmula do arranjo ali e resolver as questões matemáticas, algébricas, a gente vai chegar nessa fórmula também, ok? Combinações simples de N elementos, tomados P a P, desde que P seja menor ou igual a N, são os subconjuntos com exatamente P elementos que se podem formar com os números elementos dados, né? Os elementos dados, com um conjunto total. Então, podemos escrever CNPAP ou CN com P lá em cima é a mesma coisa, ou entre parênteses, N em cima, o P embaixo. Todos eles são combinações de N elementos P a P. Bacana? Então, vamos ver agora isso na prática, ok? Ou vamos observar uns detalhes. Primeiro, observação. Como são subconjuntos de um conjunto, a ordem dos elementos não importa. Só consideramos subconjuntos distintos os que diferem pela natureza dos seus elementos. A segunda observação é, como foi observado, do mesmo modo que se obtém a fórmula da combinação por meio da divisão de um arranjo pela permutação, podemos obter a combinação sem usar a fórmula, calculando o arranjo sem a fórmula e dividindo o resultado pela permutação dos elementos escolhidos, como está aí a fórmula, né? Combinação NPAP é N fatorial sobre P que multiplica N menos P fatorial. Ou
Combinação NPAP é o arranjo de NPAP dividido pela permutação de P, tá bom? Então, vamos ver agora a aplicação disso aí e algumas propriedades interessantes. Uma propriedade muito interessante que nos ajuda a fazer cálculo, principalmente quando a gente vai resolver problema de binômio de Newton, que ainda vou fazer dado no próximo capítulo, a gente usar essa propriedade aí é fantástico, ajuda a resolver muitos cálculos mais complexos. Por exemplo, se eu tenho a combinação 3, 2, né? E 3, 2 a 2 e 3, 1 a 1, eu posso dizer que elas têm o mesmo valor, porque se você pegar o P da primeira combinação, certo? E somar com o P do outro, vai dar o valor de N do primeiro. Quando isso acontecer, os dois terão o mesmo valor. Por exemplo, combinação 3, 2 a 2 dá o quê? 3. Combinação de 3, 1 a 1, se você resolver matematicamente, você vai achar o mesmo valor. Há um outro exemplo aí. Combinação 5, 3 a 3. É igual a combinação 5, 2 a 2, por quê? Se eu pegar o P da primeira combinação e somar com o P da outra, vai dar o valor de N das duas. E quando isso acontece, tem o mesmo valor. Vamos ver, conferir? 5, 3 a 3. Não é 5 fatorial sobre 3 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial? Aí o que acontece? 5 eu posso escrever 5 vezes 4, parei no 3 fatorial, porque eu sei que no denominador eu tenho 3 fatorial. Vou simplificar isso depois. Aí ficou 5 vezes 4, que eu simplifiquei, e 2 fatorial é 2 vezes 1, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Vamos ver agora o 5, 2 a 2. É 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Fazendo as continhas, eu posso escrever 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, porque eu sei que eu tenho 3 fatorial no denominador e eu vou poder simplificar. Aí eu fiz isso, simplifiquei. 5 fatorial dá 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, também deu 10. Então, eu posso sempre dizer genericamente agora que a combinação de N, P a P é igual à combinação de N sobre N menos P. Ok? Porque se você pode ver lá, ó, N menos P por quê? 5 menos 3 não é 2? N menos P não é 2? Vamos ver no primeiro exemplo? 3 menos 2 não é 1? Bacana? Então prestem bem atenção que essa propriedade ela é maravilhosa, nos ajuda muito, ok? Vamos fazer muito exemplo agora de aplicações disso aí, para vocês ficarem bem craque, porque esse tipo de combinação simples cai em prova do Enem, do concurso, constantemente, tá? Então vamos ver lá. Vamos lá. Primeiro exemplo, prestem atenção, senhores. O número de combinações possíveis de 20 elementos tomado 2 a 2 é igual a... Então, 20 elementos somado a 2 a 2, eu escrevo combinação de 20,2 ali no pezinho, que é igual a 20 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 20 menos 2 fatorial. Esse é o que manda a fórmula, não é? Bacana? Então, vamos continuar. 20,2 é igual a 20 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 20 menos 2, 18 fatorial. A combinação 20, 2 a 2 eu posso escrever isso, que aí é 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. E 18 fatorial, eu parei ali, por quê? Porque eu sei que eu tenho 18 fatorial embaixo. Então, vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 fatorial, simplificou, com 20 vezes 19 sobre 2 vezes 1. Né? E 20 vezes 19 vai dar exatamente 190. Então, a combinação de 22 a 2 é igual a 190. Exemplo de número 2. Durante os experimentos sobre genética, Mendel precipitou escolher 3 mudas diferentes de ervilha para serem cobaias do mesmo experimento. Sabendo que ele tinha disponível 10 mudas naquele dia, então o número de maneiras distintas que ele poderia escolher as cobaias é igual a... Então nós sabemos que a combinação de 10 elementos para escolher 3 a 3. Simples assim. Combinação
3 a 3 é 10 fatorial sobre 3, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Resolvendo isso, é 10 fatorial sobre 3 sobre 10 menos 3, que multiplica fatorial, é 7 fatorial. Aí o 10 eu escrevo 10 vezes 9 vezes 8. Parei no 7, porque eu vi que tem um 7 lá embaixo, fatorial, né? Vou poder simplificar. Aí vai ficar 3 fatorial, né? 3 vezes 2 vezes 1. Ó, 3 vezes 2, eu posso simplificar. O 10 continuou, 9 por 3 simplificou para 3, o 8 simplificou para 4, o 7 fatorial cortou com 7 fatorial e ficou 10 vezes 3 vezes 4, que é igual a 120 possibilidades. Combinação de 10, 3 a 3 é igual a 120. Exercício de número 3 vai nos exigir um pouquinho de raciocínio a mais. Aí vamos pensar um pouco? Vamos, mas primeiro a gente vai ler o problema, né? Então vamos ler? Durante o campeonato intercolegial, o Colégio Estadual Central de Minas Gerais dispunha de 12 atletas, sendo que 2 deles eram goleiros. Bacana. 12 atletas, 2 eram goleiros. Sabendo que os demais jogadores jogam em qualquer posição e que o time é composto de 5 jogadores de linha e um goleiro, de quantas maneiras distintas o técnico pode montar o time que disputará o final? Então vamos pensar. O time tem 5 jogadores para jogar na linha e um goleiro. Ele tem 12 jogadores na equipe. 2 são goleiros. Então a gente tem que ver primeiro, vamos fazer a combinação do jogador de linha. Que são 10 jogadores que tem para jogar na linha, para a gente escolher 5. Então é uma combinação de 10, 5 a 5. Que isso vai dar o seguinte, combinação de 10, 5 a 5 é 10 elementos de 5 sobre 10 menos 5 fatorial. 10, 5 a 5, 10 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica 10 menos 5 fatorial. Vamos fazer as contas? 10 a 5 a 5 é 10 fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Escrevendo o 10 até parar no 5, porque eu vi que tem 5 fatorial para me simplificar, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Sobre um 5 fatorial eu vou cortar e o outro vou desenvolver ele. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então agora é só fazer conta. O 10 pelo 5 eu simplifiquei, virou 2. O 9 não tem jeito. O 8 eu tenho 4 vezes 2. Simplifiquei o 8, cortei o 8. O 6 simplifiquei por 3, virou 2. E o 7 ficou ali. Agora é só multiplicar. 9 vezes 2, 18, vezes 7, vezes 2 dá 36, vezes 7, 252. Então a combinação de 10, 5 a 5 é 252. São 252 formas que eu posso escolher dos 10 jogadores de linha 5. Bacana? Beleza. Só que eu tenho 2 goleiros. Essas combinações pode jogar com um goleiro ou pode jogar com outro goleiro. Então basta eu multiplicar essas combinações por 2, eu vou ter todas as possibilidades. Então, se eu multiplicar 252 por 2, eu vou ter 504 possibilidades de montar um time para disputar essa final. É muita possibilidade, não é? Vamos ver o exemplo 4 agora, né? No Dia das Crianças, a escola de Heitor decidiu realizar um sorteio de 2 caixas de chocolate entre 15 estudantes da turma. Cada um deles recebeu um número de 1 a 15 e foram retirados 2 números da urna. O número de duplas possíveis para ganhar esse prêmio é igual a... Gente, fácil, vamos raciocinar. Combinando, fazendo, calculando a combinação de 15 elementos somados a 2, é o que está escrito ali, que ele está nos pedindo. É uma combinação, né? Se A ganhar chocolate e B também ganhar um chocolate, ou B ganhar primeiro e o A ganhar segundo, não tem problema, na ordem não importa. Então, combinação de 15, 2 a 2, é 15 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 15 menos 2 fatorial. 15 fatorial sobre 2, 15 menos 2, 13 fatorial. Eu pego o 15 e simplifico ele. 15 fatorial, né? Como eu tenho um 13 no denominador, vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Parei ali para poder simplificar. Sobre 2 fatorial, que multiplica 13 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Simplifiquei o 2 com 2. 15 vezes 4 dividido por 2. Dá 15 vezes 14, né? Peguei o 14, simplifiquei com 2, deu 15 vezes 7. 15 vezes 7 dá 105, então a combinação 15 2 a 2 é 105 possibilidades que tem
dessas 15 pessoas ganhar esse chocolate, ok? Em uma sala de aula do terceiro ano do ensino médio, decidiu-se montar a comissão de formatura composta por 5 estudantes da turma. Sabendo que nessa turma tem 2 alunas que chamam Natália e Lara, e que, incluindo as 2, a turma tem 20 estudantes. Olha, as 2 já estão dentro dos 20. A gente tem que observar isso. Olha, lá não tem 22 estudantes, não, nessa turma. São 20. A Natália e a Lara já está incluída nos 20. Muito bem, observado isso, vamos continuar lendo. O número de comissões possíveis em que as referidas alunas estarão presentes é igual a... Então, vamos pensar. 20 estudantes. Natália e Lara. Então, escolhemos 3 estudantes entre as 18 restantes, já que os 2 lugares da comissão estão ocupados pelas 2. Calculando as comissões, então a gente tem que calcular, são 18 pessoas que nós temos, já as 2 já estão incluídas, 3 a 3, é uma combinação de 18 elementos, 3 a 3. E vamos resolver. É 18 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 15 menos 18 fatorial. Muito bem. Aí vai continuar a conta, né? É 18 fatorial sobre 3, 18 menos 3, né? 15. Eu vou pegar o 18, vou destrinchar ele até parar no 15, por quê? Eu tenho 15 no denominador para simplificar. Então vai dar o quê? 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 15 fatorial. Simplifiquei 15 com 15, ficou 3 vezes 17 vezes 16. Fazendo as continhas, nós temos 816 possibilidades de escolher aquelas 3 meninas para poder fazer parte da comissão junto com Natália e com Lara. Foi um exercício bem interessante. Agora nós vamos ver um problema aqui que a gente vai pensar bastante nele, né? Para aumentar seus rendimentos, Laísa decidiu vender macarrão na feira. Interessante, né? Ela oferece 3 opções de macarrão, além de 15 opções de acompanhamentos, como bacon, queijo, azeitona, calabresa e diferentes molhos, entre outros. Na porção de macarrão, o cliente deve escolher o tipo de massa que ele deseja, até 4 acompanhamentos. Para melhorar seu marketing, Laísa fez uma placa dizendo aos seus clientes que a sua loja possui mais de 5.000 opções de pedidos. Analisando essa placa, nós podemos afirmar que a placa está certa ou está errada. Será que ela mentiu falando que tem mais de 5.000 opções? Ou vamos saber se é menos de 5.000 ou mais de 5.000, fazendo as combinações necessárias, né? Com os elementos que ela nos ofereceu. Então, para resolver, está aí de branco já o meu pensamento. Tá? Então, vamos analisar, vamos pensar um pouco. Primeiro, calcularemos os pedidos possíveis, sabendo que o cliente escolherá até 4 dos 15 acompanhamentos possíveis. Logo, calcularemos quantas opções temos com 4 ingredientes, com 3 ingredientes, com 2 ingredientes e com 1 ingrediente só, que foi as 4 opções que eles não deu, que pode escolher, tá bom? Aí pode ser de bacon, azeitona, calabresa. Então, vamos ver isso aí? Então, passo a passo agora. Primeiro, nós vamos calcular o seguinte, os pedidos possíveis, né? Sabemos que o cliente escolherá até 4 dos 15 acompanhamentos possíveis. Logo, calcularemos quantas opções temos com 4 ingredientes. Depois com 3, com 2 e com 1. Foi o que eu pensei antes, né? Estou repetindo aqui para a gente não esquecer, né? Então, vamos lá. Com 4 ingredientes, é 15 fatorial, 15 4 a 4, 15 fatorial, sobre 4 fatorial, que multiplica 15 menos 4 fatorial. Que vai dar, então, 15 4 a 4, é 15 fatorial sobre 4 fatorial dividido por 11 fatorial. Eu desenvolvo 15 fatorial até parar no 11, que eu sei que tem 11 no denominador. 15 vezes 4 vezes 13 vezes 12, o 11 eu parei sobre 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cortei o 11 com 11 e fui simplificando. Simplifiquei o 4 vezes 3 dá 12, simplifiquei com 12. O 14 eu simplifiquei, deu 7, com 15 vezes 7 vezes 13, vezes 11, deu 1.365 possibilidades. Não é? Não vou ficar escrevendo muita continha não, porque esse problema é longo. Agora eu vou ver agora com 3 ingredientes.
né? Ou, presta bem atenção quando eu falo ou. Ele pode escolher. Essa é a primeira opção, com os 4, agora com 3. Com 3 é 15 fatorial sobre 3 fatorial, 15 menos 3 fatorial, fazendo as mesmas continhas, tá? 15 fatorial sobre 3 vezes 12, vou deixar o 15 até chegar no 12 fatorial, ficou 15, 14, 13, o 12 fatorial cortou com 12 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Bacana. Então, simplificando ali, eu cortei o 12 com 12, o 3 vezes 2, o 3 deu 7, vou simplificando ali por 2, fazendo todas as continhas, deu 455 possibilidades de 15, 3 a 3. Legal. Então agora nós vamos calcular com 2 ingredientes e com 1 ingrediente. Com 2 ingredientes, ele tem 15 fatorial, 15, 2 a 2, né? Que é 15 fatorial sobre 3 vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial, beleza? Que é 13, né? Que é 15 menos 2, não é 13 fatorial? Desenvolvendo essas continhas, né? 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, contou com 13 fatorial. O 14 simplificou com 2, ficou 15 vezes 7, deu 105 possibilidades. E 15 1 a 1, qualquer número de combinação com ele 1 a 1 é ele mesmo. Então vai ser 15. Resolvido todas as combinações, as 4 possibilidades, com 4 ingredientes, com 3 ingredientes, com 2 ingredientes e com 1 ingrediente. E o que agora que a gente deve fazer então? Bom, já calculamos então as combinações 15 4 a 4, 1365, está aí à esquerda. A combinação 15 3 a 3, 455, 15 2 a 2, 105, 15 a 1 dá 15. Então, como é ou, na combinação, quando é ou, a gente soma, quando é i, a gente multiplica. Então, eu poderia escrever 15 4 a 4, ou 15 3 a 3, ou 15 2 a 2, ou 15 1 a 1. Então, as possibilidades são essas. Então, deu 1940. Sabemos que há 3 tipos de macarrão. Logo, para cada tipo de macarrão, nós temos 1940 combinações possíveis de acompanhamento. Então, a gente tem que multiplicar esses 1940 pelos 3. Então, deu 5.820 possibilidades. Por fim, o cliente pode pedir também somente um macarrão sem acompanhamento, né? Nenhum. Logo, podemos acrescentar 3 opções. Então, vai ser 5.820 mais 3, 5.823. Eu posso querer um macarrão sem acompanhamento nenhum. Correto? Então, eu tenho mais 3 opções. 5.820 com acompanhamento. Eu quero sem acompanhamento, e aí? Então, eu tenho mais 3 possibilidades, que são 3 tipos de macarrão, né? Quero macarrão sem nada, só macarrão. Tem 3 tipos de macarrão, tá? Quero esse, um deles. Então, tem 5.823 possibilidades. Então, meus queridos alunos, a placa estava corretíssima. Bacana essa, né? Esse exemplo é para a gente pensar e compreender bem as diferenças entre combinações, arranjo, permutações, e a gente pegar e entender bem o que a gente está trabalhando, né? Então, é lendo, interpretando para a gente compreender. Vamos ver aqui, ó, 32 cantores inscreveram para um torneio de música amador. Na primeira etapa do torneio, foi sorteados os 4 primeiros cantores, que comporão o grupo 1. Depois, foram sorteados o grupo 1 e os 2 primeiros cantores, que farão a abertura da competição. A quantidade total de escolhas possível para o grupo de 1 é a quantidade total de escolhas, e a quantidade total de escolhas de 2 cantores que farão a abertura da competição pode ser calculada respectivamente por uma combinação e uma permutação, um arranjo e uma combinação e um arranjo, 2 arranjos e 2 combinações, muito tempo, 2 combinações. Então, a resposta que eu diria pensar é a alternativa E. Note que a primeira escolha e na segunda escolha, a ordem não é importante. Pode ser qualquer cantor. Como temos agrupamentos em que a ordem não é relevante, então os agrupamentos são combinações, né? Eu poderia ter feito o primeiro agrupamento, né? Dos 32, 4 a 4, para escolher um, e depois poderia fazer do restante que ficou para escolher o outro grupo.
Então, seriam duas combinações, porque a ordem não importa, pode ser o cantor A e B, ou o cantor B e A é a mesma coisa. Então, quando a ordem não se importar, a gente usa combinação. Legal? Durante as aulas de geografia, a professora Carita decidiu sortear 4 estudantes para passarem um dia no clube, em tudo pago. Com tudo paguinho, vai beber, para beber, comer à vontade, para pagar nada. Se nessa turma há 20 alunos e todos eles possuem a mesma chance de serem sorteados, então o número de resultados possível para esse sorteio pode ser calculado por, gente, combinação 4 a 4, né? Ela vai sortear 4 elementos. E aí, mamão com açúcar, 24 a 4, 20 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 20 menos 4 fatorial, vai dar 20 fatorial sobre 4, que multiplica, dividido por 4 vezes 16 fatorial. Então, destrinchamos 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 16 fatorial. Simplificou 16 fatorial com 16 fatorial. 20 eu simplifico por 5, dá 4. 19 não tem jeito, mas o 18 eu posso simplificar por 2 vezes 3, dá 6. Por 18 dá 3. Sobrou 17. Acabou. 5 vezes 19 vezes 3 vezes 17, 4.845 possibilidades, hein? É muita coisa. O Enem. Agora, é uma forma que as pessoas, quando vão dar exercício de combinação, principalmente no Enem, concurso, eles não colocam um valor igual a gente está acostumando a calcular aqui, não. Eles costumam dar em forma de fatorial, um fatorial por outro. E a gente tem que lembrar daquela propriedade, né? Se eu tiver uma combinação NP é igual a uma combinação de N que multiplica N menos P. De N menos, não multiplica não, você tira o N do P e vai ser o segundo elemento da combinação. Vocês vão ver que agora que isso vai acontecer aqui. Então vamos lá. O tênis é um esporte em que a estratégia do jogo é ser adotada depende, entre os outros fatores, de um adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual é o número de possibilidades de escolha dos tenistas para essa partida? Então, ele tem que escolher uma dupla, mas essa dupla, os dois não podem ser destros. Então, vamos pensar como é que vai acontecer. As possibilidades de resposta são essas. Então, como é que eu pensaria para resolver esse problema? Vamos pensar um pouco? Não precisei nem de fazer muita conta, foi só de raciocinar nos enunciados. Olha, vamos calcular todas as duplas possíveis. Então, todos os elementos. Depois nós vamos subtrair todas as duplas em que os ambos são canhotos. Nós calculamos as duplas todas, com canhoto e destro. Depois a gente tira as duplas que é canhoto, e aí a gente vai ter as possibilidades de, pelo menos, nenhum dos dois ser canhotos. Certo? Aí as duplas possíveis são uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. E as duplas em que os ambos são canhotos são uma combinação de 4 elementos, não tem 4 canhotos, tomados 2 a 2. Então eu pego a dupla 10 fatorial, que é o total de jogada tênis que eu tenho, sobre 2 vezes 18 fatorial, menos 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Eu tenho 4, 2 a 2. Essa resposta literal não precisava nem de fazer muita conta. Foi só raciocinar. Eu pego todos os atletas e tiro. Porque ele falou assim: qual é o número de possibilidade de a escolha dos tenistas para a partida de exibição, mas, porém, não poderão ser ambos canhotos. Mas ele não falou que poderia ser todos destros. Foi o que nós fizemos aqui. Né? Não poderiam ser ambos canhotos, mas poderiam ser 2 destros. Por isso nós pegamos todos os jogadores e tiramos todos os canhotos. Entendeu a inteligência da resposta? É um pensamento. Toma cuidado com o enunciado, porque eles é muito importante isso. Olha, nós tiramos todos, então essa dupla que vai ser escolhida vão ser todas as duas dessas da nossa resposta. Mas ele não falou no enunciado que não poderia ser, só falou que não poderia ser os 2 canhotos. Então nós pegamos todos os jogadores,
todos, tanto 10 como canhotos, calculando. 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. 10, né? 2, nós tiramos 10, 2 a 2. Nós precisamos escolher só uma dupla, são duas pessoas, né? Aí depois nós tiramos 10, 4, 2 a 2, quer dizer, não vai entrar nenhum canhoto. Bacana? Exercício interessante. Nos aguça o pensamento para isso. Do enunciado, isso é uma pegadinha, tem que ficar esperto, hein? Vejam essa do Enem 2019. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Então, olha só. Durante as férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos. 8 amigos, 2 são canhotos, 6 são destros. Já deu para raciocinar isso, já pensei isso, né? Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos, dos quais de quantas maneiras diferentes pode ser formada essas 4 duplas. Então, primeiro, a gente vai calcular a quantidade de duplas possíveis. A primeira dupla é com combinação de 8 tomados 2 a 2. Porque cada dupla não tem 2 pessoas, nós temos 8 pessoas. E a segunda vai ser 6 tomado 2 a 2. E assim sucessivamente. É necessário dividir o resultado por 4 fatorial, porque já a ordem em que a dupla sair não faz diferença. Então vai ser uma combinação, né? No torneio. Então vamos ver como é que faz isso? Então vamos calcular agora, né? Nós temos aqui a primeira dupla é 8, 2 a 2. E, presta atenção, certo? Vamos ver todas as possibilidades de formar tudo em dupla. Mas a gente vai formar 4 duplas no final, por isso que a gente vai dividir por 4. E 6 tomado 2 a 2, que já que eu tirei 2 jogadores da primeira dupla, as possibilidades, vai sobrar 6 jogadores para me tirar 2. 2 a 2. Mais 4, 2 a 2. Beleza? Vezes 2. Sobrou só 2 jogadores agora, porque não eram 8. Ficou 6, depois tirou 2, ficou 4, depois tirou 2, ficou 2. 2, 2 a 2. E o resultado dessas combinações que nós fizemos as continhas, a gente divide por 4, vai dar 105 possibilidades. Agora, é necessário calcular todas as combinações em que há dupla de canhotos, né? Então, se tem 2 canhotos, né? Nós vamos ver, agora é necessário calcular todas as combinações em que há uma dupla de canhotos. Então, dos 6, que os 2 são canhotos, né? Então sobrou só 6 jogadores para discutir isso. Dos 6, o jogador destro, 2 a 2 é canhoto. Depois do 4, 2 a 2, que eu já tirei uma dupla. Depois da outra dupla, sobrou só 2, 2 a 2. A gente divide por 3, porque a gente vai escolher 3 duplas aí, para poder ser canhoto. Então a gente vai pegar o 105 e subtrair do 15. Vai dar 90 possibilidades. Aí agora, o que nós tiramos os 105, que era o total, todo mundo normal, e tiramos os canhotos, a possibilidade de canhotos, que é 15. Então deu 90 possibilidades de a gente formar a dupla em que não há nenhum canhoto lá, nenhuma dupla de canhoto, ok? Essa do Enem 2021. Uma pessoa procederá a uma fantasia utilizando os materiais de 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias de maneiras diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Então tinha várias opções lá. A opção que está lá para a gente escolher seria a resposta que eu dei para vocês aqui. Então vamos ver, porque é muita opção, aqui na tela não cabe tantas, né? Então aqui a gente vai só raciocinar, é interessante ver a resposta correta. Há 2 combinações para serem calculadas. A gente vai calcular um número de maneiras distintas de tecido, que pode ser escolhidos uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Muito bem. Já a outra combinação é de 15 elementos tomados 5 a 5. Porque nós não temos 6 elementos, olha só, presta atenção aqui, nós temos um detalhe para discutir nesse exercício, né? Vamos voltar no enunciado? A gente tem 2 tipos de tecidos diferentes, né? E essa pessoa tem
o quê? À disposição 6 tipos de tecido. Ela vai escolher 2. Então, escolher igual eu escrevi ali, a combinação de 6 elementos, 2 a 2. Já a outra combinação de 15 elementos, 5 a 5. Bacana. Aí, o professor de vocês escreveu lá na resposta aqui, combinação de 6, 4 a 4, vezes combinação de 15, 5 a 5. E isso aí, o resultado está correto. 6 fatorial sobre 4 vezes 2 fatorial, que multiplica 15 vezes 5 fatorial vezes 10 fatorial. Essa resposta é que estava lá no Enem para escrever. E qual que é a pegadinha dela? Como eu escrevi lá, combinação de 6 elementos 2 a 2, por que eu não coloquei 6, 4 a 4? 6, 2 a 2. Coloquei 6, 4 a 4. É porque, senhores, o Enem quis pegar vocês. O valor de uma combinação de 6, 4 a 4 é o mesmo de 6, 2 a 2. Você lembra que eu falei aquele negócio de C, N, vírgula, N menos P? Se você pegar 6 menos 4 não dá 2? Então, é aquela primeira propriedade que vocês estudaram comigo. Isto era uma pegadinha do Enem. Quem não tinha o conhecimento de propriedade ia errar nesse exercício. Então, tome cuidado, porque eles podem escrever uma coisa que é a mesma coisa, mas escrita de forma diferente, ok? 6, 4 a 4 é o mesmo valor de 6, 2 a 2, porque 6 menos 4 é igual a 2. Então, voltem lá se vocês têm dúvida ou propriedade e memorizem ela, porque eles usam isso em prova de Enem, principalmente em concurso, tá? Por isso, eu tomei o cuidado agora de relembrar vocês isso aí, né? Porque há 2 combinações para serem calculadas. Uma calculará o número de maneiras distintas de tecido para ser escolhido. Combinação de 6 elementos, 2 a 2. Já a outra é a combinação de 15 elementos, tomada 5 a 5, o que dá um número de maneiras que eles podem ser escolhidos dessa forma. Então aí eu tirei bem a dúvida de vocês, tá? Olha, 6, 4 a 4 é a mesma coisa de 6, 2 a 2. Por isso que a gente faz com 6, 2 a 2, mas tem que imaginar que aquilo pode ser 6, 4 a 4 também. E é só fazendo exercício, senhor, que a gente memoriza esses detalhes. Então, por favor, refaça exercício, veja as propriedades. Não vamos fazer muito exercício, vamos fazer muito mais daqui para frente, ok? Esse é o tipo clássico de exercício que cai sempre em Enem e concurso, né? Em um plano, marcamos 6 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão em linha, em reta, né? Então, não tem nenhum em linha reta ali, estão todos fazendo cada um na posição. Quantos segmentos de reta podemos traçar ligando 2 a 2? Muito bem, é uma pergunta letra A. Quantos triângulos podemos formar, tendo sempre 3 deles como vértice? Muito bem, claro, um triângulo tem que ter 3 vértices, né? Nesses pontos. Então, vamos resolver a letra A. Como em cada segmento temos 2 extremos, e, por exemplo, segmento AD é o mesmo que DA, então eu posso fazer a combinação tranquilo, não é um arranjo, né? Então, é 6, 2 a 2, 6 fatorial sobre 2, que multiplica 6 menos 2 fatorial, vai ficar 6 sobre 2 fatorial, que multiplica 4 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 2 vezes 4 fatorial, 4 fatorial cortou por 4 fatorial, 2 fatorial é 2 vezes 1, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, dá 15. Portanto, podemos traçar 15 segmentos de reta. Por exemplo, AB, BA, CD, BF, BC, FFC. Pode fazer as continhas aí que vai dar 15. Agora vamos ver. Agora a letra B do problema. Cada triângulo é formado por 3 pontos não colineares. O que é ser não colineares, né? É não pertencer à mesma reta. Correto? Cada triângulo foi formado por 3 planos não colineares. Então, temos que, independentemente, é a teoria deles. Então, quer dizer, eu tenho que escolher 6, 3 a 3. Então, vamos lá. 6, 3 a 3, 6 fatorial, que 3 sobre 6 menos 3 fatorial. 6 fatorial dividido por 3 sobre vezes 3 fatorial. Desenvolvi 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial, que é igual a 20. Podemos formar, então, 20 triângulos dentro desses pontos aí, distintos aí. Bacana? Interessante esse problema, hein? E ele é clássico, hein? Memorizem ele. Depois de tantos exemplos, né? Vamos passar uns exercícios para vocês pensarem e raciocinarem, mas tudo dentro daquilo que nós já vimos, tá? E vocês não vão ter dificuldade nenhuma de fazer. Vejamos lá. Quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas por 20 astronautas? Quantas equipes diferentes de vôlei podemos escalar tendo 10 meninas que jogam em qualquer posição?
Uma prova de 10 questões, o aluno deve resolver apenas 8. De quantas maneiras diferentes ele pode escolher essas 8 questões? Bacana? Então, vocês vão ver as permutações, essa combinação. Vai lá? Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores lá nos comentários. Exercício de número 4. Uma associação tem uma diretoria formada por 10 pessoas, 6 homens e 4 mulheres. De quantas maneiras podemos formar uma comissão dessa diretoria que tenha 3 homens e 2 mulheres? Pensa bem, e 2 mulheres. Então tem que fazer uma combinação para escolher homem e depois multiplicar pela de mulheres. Quantas equipes diferentes de vôlei podemos escalar tendo à disposição 10 meninas que jogam em qualquer posição? Isso aí já fiz bastante aí, né? Vamos lá? Esse das bolas são incríveis, né? Uma urna tem 5 bolas azuis, 4 bolas vermelhas. De quantas maneiras eu posso selecionar? 3 bolas, diferente de cor. 3 bolas azuis e 2 vermelhas. 3 bolas vermelhas e 2 azuis. Cuidado com esse I aí, que é uma coisa multiplicativa dentro das combinações, ok? Quantas comissões de 5 elementos podemos formar com 30 alunos de uma classe? De quantos modos podemos formar triângulos com 3 vestes de um heptágono regular? De quantas maneiras podemos extrair 4 quartas de um baralho de 52 cartas? É uma combinação isso aí, né? Olha que exercício bacana. Um rapaz tem 4 bermudas, 6 camisetas. De quantas formas ele pode escolher? Uma bermuda, uma camiseta, letra A. 2 bermudas, 2 camisetas. 4 peças quaisquer entre bermudas e camisetas. Bacana? Vamos lá, vamos fazer isso aí, hein? Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores nos comentários. Uma classe tem 24 alunos, sendo 10 meninas e 14 meninos. De quantos modos podemos escolher? 3 meninos e 2 meninas. Letra B, 5 alunos quaisquer. Um menino e uma menina. O exercício número 12. Um grupo de 10 pessoas estão. Anderson e Eduardo já fazem parte do grupo. Quantas comissões podemos formar de 5 pessoas em que ambos estejam presentes? Tanto o Anderson e o Eduardo. Em que nenhum deles esteja presente. E que apenas um deles esteja presente. Então, exercício. Nós fizemos um exemplo aí atrás, tá? Vamos dar uma olhada lá? Agora eu vou fazer mais um exercício para vocês ir aquecendo mais. Um grupo existe 5 homens e 6 mulheres. De quantas maneiras podemos escolher uma comissão de 4 pessoas? A, exatamente 3 homens. B, pelo menos 3 homens. Ó, pelo menos 3 homens. No máximo um homem. Então, letra A. O grupo existe 5 mulheres e 6 homens. Então, de quantas maneiras podemos escolher? Exatamente 3 homens. Então, é uma combinação de 5, 3 a 3, porque eu tenho 5 mulheres, né? E se eu tenho que escolher exatamente, né, de 4 pessoas, eu tenho que ter exatamente 3 homens. Então, tem que escolher uma mulher, né? Então, vai ser 5, 3 a 3 e escolher uma mulher, 6, 1 a 1. Entendeu? Então, como é e, eu tenho que multiplicar. Se fosse ou, a gente ia somar. Então, é 5, 3 a 3 que multiplica 6, 1 a 1. Resolvendo é 5 fatorial, que multiplica 3 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. 6, 1 a 1, a gente sabe que o valor é 6 mesmo, né? Então, vai ser 5 fatorial sobre 3 vezes 2, que multiplica 6. Correto? Aí vai dar 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 vezes 2, 1 fatorial. Parei no 3 lá para simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. Vai dar 5 vezes 4 20 sobre 2 dá 10, vezes 6, 60 possibilidades que a gente tem para escolher exatamente 3 homens e uma mulher. Foi o que a letra A pediu. E a letra B, o que está pedindo? Pelo menos 3 homens. Pelo menos 3 homens. Né? Então, pelo menos 3 homens, eu já até fiz na tela anterior. É 5, 3 a 3 e 6 vezes a 1. Então, vai ser pelo menos 3 homens, né? Ou, certo? 6, 4 a 4, porque pelo menos 3 homens, um vai ser mulher. Então, a gente soma essas duas possibilidades. Um eu já achei que era 60 na tela anterior, calculando a outra 6 fatorial sobre 4 vezes 2 fatorial vai dar 5. Nós temos 65 maneiras. Porque olha isso que eu estou falando para vocês. Quando for E, a gente soma. Porque ele falou assim, ó, podemos ter exatamente 3 homens e mulher ou exatamente 4 homens. Correto? Ou exatamente 4 homens.
Correto? Então, é pegar e tirar dos 6 homens que nós temos, somar dos 6 homens e resolver isso aí. Ok? Então, por isso deu 65 maneiras. Então, vamos para o próximo? Agora, vamos resolver a letra C. Podemos ter exatamente um homem e 3 mulheres. Nenhum homem e 4 mulheres. Correto? Então, o que é não ter exatamente? Poder exatamente um homem e 3 mulheres. 5, 1 a 1 e 6, 3 a 3. Que é o que eu falo, podemos ter no máximo um homem. Se podemos ter no máximo um homem, podemos não ter homem nenhum. 6 contra 4 mulheres. Então vai ser 5 fatorial sobre 1 fatorial vezes 4 fatorial, que vai dar 5 mesmo, né? Vezes 6 fatorial sobre 3 vezes 3 fatorial, que dá 20, mais 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial, que dá 15. Somando, 5 vezes 20 vai ser 100, mais 15 são 115 maneiras que a gente pode arranjar essa situação. Então, tome muito cuidado com o enunciado, porque tem que interpretar ele para saber exatamente o que a gente pode fazer. Nessa letra C, a gente pode ter no máximo um homem, mas também pode não ter nenhum homem. Por isso que nós calculamos dessa forma. Considere 10 pontos, sendo 6 na reta R e 4 na reta S. De quantos modos podemos formar triângulos com vértices nesses pontos? Então vamos pensar. A gente tem que considerar que todos os pontos formam um triângulo. E subtrair aqueles que não formam triângulo. Por exemplo, todos os 6 pontos da reta E formam triângulo? Não. Os da reta S formam, não. Mas um ponto da reta S com os 2 da reta E formam, ou vice-versa. Então, o que nós temos que fazer? É o 10 fatorial, a 10, 3 a 3, que é todos os pontos formam um triângulo. Tirar os da reta R, que é 6, 3 a 3, que não formam um triângulo, e tirar o da reta S, que é 4, 3 a 3, que também não formam um triângulo. Bacana? Eles não são colineares, eles são colineares, né? Não pode ser colinear. Então, vai ser 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Menos 6 fatorial sobre 3 vezes 3 fatorial, menos 4 fatorial sobre 3 vezes 1 fatorial, né? Que 4 menos 3 é 1. Bacana. As combinações feitas vai dar 120 menos 20 menos 6, 96 possibilidades de formar um triângulo ali, bem bacaninha e dentro da lógica, né? De quantas maneiras nós podemos formar um triângulo unindo os vértices de um octógono? Um octógono a gente sabe que tem 8 vértices. Como para formar um triângulo a gente precisa de 3 vértices, né? Então a gente vai formar 8, 3 a 3. É 8 fatorial sobre 3 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, porque eu já vi que vou ter um 5 fatorial ali. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Vai dar 56 triângulos. Bacana? A diretoria do cubo é composta por 10 membros, que podem ocupar a função de presidente, secretário ou tesoureiro. De quantas maneiras podemos formar 10 membros? Chapas que contêm presidente, secretário e tesoureiro. Gente, aí agora a ordem importa. Não pode ser de qualquer maneira. Né? Que agora nós estamos fazendo problema com vários tipos de agrupamento, é onde a gente vai poder aprender e entender o que está acontecendo aí. Então, vamos ver agora o seguinte. Agora é um arranjo. É um arranjo de 10, 3 a 3. E é fácil resolver. 10, 3 a 3 é 10 menos 3, 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Essa é a fórmula de arranjo. Sobre 10 fatorial sobre 7 fatorial, que é 10 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Vai dar 720 maneiras. Bacana? Então, preste bem atenção nos detalhes, que no primeiro foi combinação, no segundo, que agora a gente vai fazer exercício de vários tipos de problemas que a gente vai poder treinar, aguçar o nosso conhecimento para saber se a gente vai escolher combinação ou arranjo. Às vezes até pode ser permutação, né? Em um ônibus, há 5 lugares vagos. 2 pessoas entram no ônibus. De quantas maneiras diferentes elas podem se sentar? Olha, vamos pensar se a gente vai usar arranjo ou combinação. Claro que é arranjo, porque a ordem informa, importa. Porque uma pessoa pode sentar no banco do direito e o outro na esquerda, ou vice-versa. Não é a mesma coisa. Então, tem várias maneiras. Então, é um arranjo de N a P elementos. N sobre N menos P fatorial
é um arranjo de 5 a 2 a 2, que é 5 sobre 5 menos 2 fatorial. Vai dar 5 fatorial, é claro, numerador, sobre dividido por 3 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, multiplicando, vai dar 5 vezes 4, 20. Porque 3 fatorial, nós simplificamos com o 3 fatorial. Em uma competição, em 10 países, de quantas maneiras podemos ser distribuídas as medalhas de ouro, prata ou bronze? É claro que a ordem importa, porque o primeiro lugar que é ouro, o segundo lugar que é prata, o terceiro lugar que é bronze. Eu não posso dar bronze para o primeiro lugar. Então, é um arranjo N elementos, de 10 elementos, P a P, que é 3 a 3. Vai dar 10 sobre 10 menos 3 fatorial, vai dar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, simplificou ali 720 maneiras. Bacana esses dois, né? Quantos são os anagramas da palavra matemática? Gente, isso aí agora a gente sabe que não é nem a combinação e nem coisa. Anagrama a gente usa diretamente. É exatamente, a gente vai usar o quê? P, 10 elementos com 2 repetições, 3 repetições, depois mais 2 repetições. Mas por que a gente usa isso? Porque eu tenho. Quantas vezes eu tenho a letra M? 2. Quantas vezes eu tenho a letra A? Tenho 3 vezes. E a letra T? 2 vezes. Então, é uma permutação com repetição de 10 elementos com 2, 3 e 2 repetição. Então, 10 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, sobre 4 fatorial. Vai dar 151.200 anagramas. Se fizer as continhas bonitinho aí, né? Sobre uma circunferência são marcados 6 pontos distintos. Quais são os quadriláteros que podemos traçar com os vértices desses pontos? Mas, gente, quadrilátero tem 4 lados. São 6 pontos. É uma combinação de 6, 4 a 4, que vai dar 6 vezes 4 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial, que é 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, cortou ali, ficou sobre 2. 6 vezes 5 dá 30, sobre 2, 15 quadriláteros. Interessante também, né? Vamos ver mais um? Na despedida de um grupo de amigos, 36 abraços foram trocados. Sabendo que cada um abraçou todos os outros, quantos amigos estavam reunidos? Muito bem. Eu agora estou uma coisa invertida aí, né? O cara já me deu a resposta e quer saber o valor de pessoas, em N. N seria pessoas que eu ia ocupar. Porque para dar um abraço eu preciso de 2 pessoas, né? Ninguém abraça a si mesmo sozinho, não tem nem jeito. Então, seria o grupamento de N pessoas, 2 a 2. E o resultado disso deu 36. Então, sabemos que N fatorial sobre 2 fatorial, que é 2 a 2, sobre N menos 2 fatorial é igual a 36. E N fatorial é o quê? É N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2 fatorial. Eu parei ele no N menos 2 fatorial, porque eu tenho N menos 2 no denominador, isso vale 36. Simplifiquei ali, ficou N menos 1. N que multiplica N menos 1 fatorial, né? N que multiplica N menos 1 sobre 2 fatorial é igual a 36. N menos 1 é igual a 72. N que multiplica N menos 1 igual a 72. Aí eu tenho uma equação de segundo grau. N ao quadrado menos N menos 72 igual a 0. Então, resolvendo essa equação, você vai achar o valor igual a menos 8 ou 9. Valor negativo não nos interessa, então vão ser o valor exatamente de 9 pessoas. Bacana? Esse é muito interessante. Agora, esse exercício aqui ele é grande. Então, vamos lá, vamos pelejar com ele. Considere a palavra lógica. Quantas permutações, anagramas, podemos formar? Né? Permutar anagrama já até adiantou para vocês isso aí, né? Quantos anagramas começam com L, quantos começam com L e O, quantos começam e terminam com vogal. A gente tem que analisar dado por dado quantos começam com consoante e terminam com vogal. E quantos anagramas, as letras com a letra L, O, G estão juntas, elas juntinhas, nessa ordem. Então, quantas letras L e O, G estão juntas em qualquer ordem. Então, aí nós temos que ver que lá eles podem, no letra F, eles não permutam entre eles. Vai ser um elemento só, o log. Agora, o de baixo, o log, vai permutar entre eles. Pode ser gol, né? Outras coisas assim. Então, vamos ver como é que funciona? Passo a passo.
Letra A, simples assim, são 6 letras a palavra lógica, uma permutação de 6 elementos, né, que é 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720 anagramas. Bacana. Quantos anagramas começam com L? Eu peguei a letra L, fixei lá, acabou as possibilidades, eu tenho 5 possibilidades para a outra, 4 para a outra, 3 para a outra. Então, é uma permutação de 5 elementos, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120 anagramas dessa forma. Vamos ver agora a letra C. A letra C, ele falou o seguinte, quantos começam com LO? Eu peguei o LO, fixei lá e coloquei. É 4 fatorial. É 4 fatorial, é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 anagramas, porque só sobrou 4 elementos para permutar ali. O LO ficou fixo. Quantos terminam com vogal? Vogal é 3. Então, eu tenho quantos começam e terminam com vogal. Então, eu tenho 3 vogal. O e A. Então, eu tenho a primeira e a última começar com vogal. Então, eu tenho a primeira ou, não é ou, é e a última terminar com vogal. Olha lá, quantos começam e terminam com vogal. Então, é uma multiplicação, né? Um arranjo 3A2, porque eu tenho 3 elementos para escolher 2. Lá. Agora, não tem 4 elementos no total, porque eu posso escolher qualquer uma, pode começar no primeiro ou começar no final, né? Então, tem que permutar isso tudo aí. Então, ele vai ser 3, 2A2, porque eu vou ter que escolher das 3 vogais, eu tenho que escolher 2. Uma para começar e para terminar. E depois de tudo, eu tenho a permutação de 4 elementos aí, que ficou no meio. 1, 2, 3, 4 para preencher. Correto? Então, é 3 fatorial, permutação lá, sobre 4 menos 2 fatorial, que é o arranjo, vezes o 4 fatorial, que é a permutação. Dá 3 vezes 24, que é igual a 144 anagramas. Temos que tomar cuidado com isso, né? Quando falar E, gente, vocês podem saber que vai ter duas coisas, uma tem que ser multiplicada. Então, a primeira é um arranjo, que a ordem importa, né? A, I, O. Então, a primeira e a última tem que ser vogal. Pode ter uma das 3. Arranjo 3 a 2 a 2. Mas aí eu tenho mais 4 letras no meio para colocar, que elas vão permutar entre elas. Então, vamos lá? Para frente agora. A letra E. Quantos começam com consoante e terminam com vogal? Então, eu tenho ali, ó, 3 e termino com vogal, hein? 3. Depois tem 3 vogal no final. Então, tem 3 consoantes e 3 vogal. Beleza. Então, eu tenho 3 vezes 3. Agora vai permutar aqueles 4 ali, não é? Então, é 3 e 3 consoante é 3 vezes 3 vezes 4 fatorial. Acabou. 3 vezes 3 dá 9, vezes 4 vezes 3 vezes 2 vai 16, 216 possibilidades. Porque ali eu já botei as 3 vogais consoantes ali. As 3 vogais ali. Vou ter que permutar agora só as outras 4 partes ali. Bacana? Sobrou 4 letras para a gente permutar. Vamos ver agora outros. Vejam só a letra F e a G. Eu coloquei as duas juntas, foi bom, interessante, que vai dar para ver a diferença. Olha lá. Consideramos enquanto os anagramas da letra E log estão juntas. Se eles estão juntas, o log passou só a ser um elemento. Então, tem 3 mais 3. Então, ali log já é 1. Então, eu tenho uma permutação de 4 elementos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ali, as linhas preenchidas. Vamos considerar log como um elemento só. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 anagramas. Agora, nós temos duas situações. O log está lá na primeira condição, mas ele pode permutar entre ele. Então, tem a permutação de 3 elementos e uma permutação de 4 depois, que vai ser aqueles permutados com os outros 3 permutados também. É 3 elementos vezes 4 elementos, 3 fatorial vezes 3 fatorial, permutações, vezes 4 fatorial, né? 3 fatorial multiplicado por 4 vai dar 6, que é o valor de 3 fatorial, vezes 24, 144 anagramas. Esse foi ótimo, né? Olha que exercício bacana. Quantos números de 4 algarismos distintos maiores que 2.000 podemos formar com os algarismos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Maiores que 2.000. Então, o primeiro número não pode ser 1. Pode ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Está aí até no desenho que eu fui lá. E fixei 3, eu usou agora os 3 algarismos que tem que colocar ali. Então, eu tenho 5 coisas, vou multiplicar.
A ordem importa, por isso vai ser um arranjo agora de 5 algarismos, porque nós temos 2, 4, 5, 6, mas eu já fixei um, é um arranjo de 5 elementos para me escolher 3. Então, 5 vezes 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, dá 5 vezes 5 fatorial sobre 2, que é 5 vezes 4, 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dá 300 algarismos que a gente pode formar, maiores que 2.000. Temos que tomar cuidado com o primeiro, fixado o primeiro, a gente vai arranjar, porque a ordem importa, os outros 3 elementos de cada número que a gente tem que formar, né? Que é maiores que 5 ali, dentro desse, maiores que 2.000, só posso fazer 5 números. O problema de número 10 fala de uma coisa interessante, que mudou-se as placas dos veículos, aquela placa do Mercosul, né? Então, vamos falar sobre elas. As placas automóveis são formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos. Quantas placas podemos criar com as letras A e B e os algarismos pares, podendo repetir a letra e não podendo repetir o algarismo? Muito bem. Então, se a gente pode usar 3 letras, tem um exemplo, nós podemos usar A, B, A. São 3 letras, né? Então, é uma permutação de 2, uma permutação... As 3 primeiras letras. Eu coloquei A na primeira, B na segunda, A na terceira. Tem 3 letras, é uma permutação de 2 em cada uma. Os números são 0, 2, 4, 6 e 8, que ele falou lá que são os números pares, né? Algarismos pares. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, sem repetição. Então, se não pode repetir, a ordem importa. É um arranjo de 5 para escrever 4 elementos. Então, eu tenho lá a permutação de 2, permutação de 2 e outra permutação de 2, que multiplica também 5 fatorial sobre 1 fatorial, porque 5 menos 4 dá 1. Fazendo as contas, é 8 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 960 placas distintas. Bacana? Dentro daquela condição que eles nos ofereceu. O exercício dado na Universidade Federal de Ouro Preto, no vestibular da UFOP de Minas Gerais. No meio da invasão tecnológica que toma conta de nossas vidas, Dona Antônia esqueceu sua senha bancária justamente na hora de efetuar um saque. Ela lembra que a senha era formada por 4 algarismos distintos, sendo o primeiro o 5 e o algarismo 6 aparece em alguma posição, mas ela não lembrava qual. Qual é o número máximo de tentativas que o banco deveria permitir para que a dona Antônia conseguisse realizar o saque. Então, nós queremos saber quantas vezes ela podia tentar, né? Então, vamos raciocinar. Primeiramente, temos que identificar se o problema está relacionado a um arranjo ou uma combinação. Basicamente, devemos saber se a ordem dos elementos a serem combinados é importante ou não. Em se tratando de senhas, a ordem de cada número é muito importante, pois a senha 5123 é diferente da senha 5321. Sendo assim, usaremos arranjo. O exercício nos informa que o primeiro dígito é 5 e o número 6 está em qualquer posição dos outros 3 dígitos. Então, vamos fazer um arranjo nisso aí, né? Então, tá ali as 3 possibilidades, 5, 5 e 5, porque são 3 senhas ali, né? Que nós podemos ter os 6 em 3 possibilidades. Ele pode estar na primeira, né? Ou pode estar na segunda, ou pode estar na terceira. Quando a gente fala hoje, a gente está falando em soma, viu? Então, nós temos lá os 5 e 6, nós sabemos que tá. O 5 é o primeiro número de todas as 3 possibilidades. O 6 pode estar em qualquer uma das possibilidades. Então, só existe 3 para a gente escolher isso aí. Dentro dos arranjos, 3 arranjos, né? Então, vamos fazer o arranjo do número nós temos de 0 a de 0 a hoje, de 0 a 9, nós temos 9 elementos, certo? Mas 2 já são escolhidos, né? Nós temos lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 2 já foram escolhidos, nós temos que permutar 8, né? Porque um é o 5 que está fixo e o outro é o 6. Então, nós temos 8 elementos para escolher mais 2 para colocar ali. Mais 8 elementos para escolher 2 na segunda condição. E 8 elementos para escolher 2. Então, nós temos 3 vezes essa situação, que multiplica 8, 2 a 2. Aí acabou, matamos o problema. É um arranjo de n elementos AP, 3 que multiplica 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial.
vai dar 3, que multiplica 8 fatorial sobre 6 fatorial. Fazendo as continhas, é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, que cortou com 6 fatorial, vai dar 168 possibilidades para achar essa senha. Então, seria 168 formas que ela teria para encontrar a senha dela. Se o banco permitisse, não teria problema nenhum, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É um exercício grande que a gente vai resolver. E vamos estudar bem direitinho, né? A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela, para montar um sanduíche, o cliente de uma lanchonete pode escolher um entre os tipos de pão calabresa, orégano e queijo. Ele pode escolher. Para montar um sanduíche, ele pode escolher um entre os tipos de pão de calabresa, orégano e queijo. Entre os tamanhos pequeno e grande. Bom, de 1 até 5 entre os tipos de recheio. Pode ser com sardinha, com atum, queijo, presunto e salame. Sem possibilidade de repetição de recheio num mesmo sanduíche. Calcule quantos sanduíches distintos podemos ser montados. Letra B, o número de sanduíches distintos que o cliente pode montar se ele não gosta de orégano. Só come sanduíches pequenos, ou seja, 2 recheios em cada sanduíche. Então, vamos ver agora cada passo a passo. Vamos estudar dentro dessa história toda, ok? Vamos resolver a letra A, né? Quantos sanduíches distintos? Então, nós vamos fazer combinação de pão, combinação de tamanho e combinação de recheio. Do pão, eu tenho uma combinação de 3 para escolher um. Vezes E, né? Pequeno ou grande. 2 para escolher um. E sardinha, atum, presunto e queijo, 5 para escolher um. Então, resolvendo a conta de combinação, eu tenho 3 vezes 2 vezes 5, eu tenho 30 possibilidades disso aí. Beleza? Vamos agora ver a letra B, né? O número de sanduíches que o cliente pode montar se ele não gosta de orégano, só come sanduíches pequenos e deseja 2 recheios em cada um, ok? Vamos lá ver isso? Bom, no slide anterior, nós calculamos então a combinação de pão, combinação de tamanho e combinação de recheio, que é 3 vezes 2 vezes 5 vezes 30 na tela. Agora nós temos ali colocar as opções que ele nos deu. 2 itens no recheio. Nós temos a combinação de 3 para escolher um, 2 para escolher um. Agora vamos falar do recheio. De 2 itens é 5, 2 a 2. Muito bem. Mas se você quiser 3 opções de recheio, ele tem 3, 2 a 1, 3, 1 a 1, 2, 1 a 1, também, né? Que é, vamos continuar com o pão do mesmo jeito, e agora vamos trabalhar só os recheios. Então, vai mudar 5, 3 a 3. Depois nós temos 4 itens no recheio. Construir o sanduíche da mesma forma, 3, 1 a 1, pequeno ou grande, 2, 1 a 1, 5, 4 a 4, poderia ser 4 recheios. E com 5 recheios, 3, 1 a 1, 2, 1 a 1, 5 a 5. Então, aí agora nós temos, deu 60 com 2 no recheio, deu 60 possibilidades com 3 no recheio. Olha, engraçado, é porque, gente, reparem, aquela propriedade, né? 5, 3 a 3 e 5, 3 a 2 dá o mesmo valor, tá? Vamos lá, vamos continuar. 4 itens no recheio, deu 30. E com 5 itens no recheio, deu exatamente 6. Bacana. Somando todas as possibilidades dos 5 casos, temos 186, que é 30, 60, 90, 36, deu 136 possibilidades de sanduíches, com todas as questões, né? 2, 3, 4 ou 5. Então, são as possibilidades que nós temos aí. Bacana? Agora vamos ver a letra B? Agora ficou legal para encerrar o problema. Agora a letra B, o número de sanduíches distintos em que o cliente pode montar se ele não gosta de orégano, só come sanduíche pequeno e deseja 2 recheios em cada sanduíche. Gente, nós vamos riscar lá do pão, cortar o com orégano, ele não come. Tamanho, ele não come sanduíche pequeno, então ele só come grande, cortei o pequeno. E deseja 2 recheios. Olha, então, é 2 possibilidades para eu escolher uma, e tamanho é 1 para escolher um só, e no recheio de 5 eu vou escolher 2 possibilidades. Então, é 2 vezes 1 vezes 10, 20 sanduíches que ele pode formar. Esse cliente terá 20 opções de sanduíche na sua escolha. Espero que vocês tenham aprendido bastante, repitam todos esses exercícios, compreendam muito, que com certeza a prova do Enem vai ter combinação, e vocês vão ficar muito craque e acertar.
E até o nosso próximo capítulo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam de deixar aquele like. Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores lá nos comentários. Até o próximo capítulo.